Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E nesse estudo de hoje, vou estar aqui iniciando uma série falando um pouquinho mais sobre a história e a biografia de alguns personagens bíblicos aqui do Antigo Testamento, a qual creio que é de suma importância para nós conhecermos aí um pouquinho mais de cada um desses personagens que fizeram parte aí, do projeto de Deus, dos planos de Deus. Muitas das vezes nós conhecemos aí alguns desses personagens, mas é um conhecimento, podemos dizer mesmo que superficial. Então, esta série, o foco dela era que nós conhecermos um pouquinho mais no profundo a cada uma dessa história, cada um desses personagens. Eu vou estar iniciando aqui esta série falando sobre a história e a biografia de Adão. Conhecemos aí, meio por cima aí, referente a Adão, e hoje vamos estar aqui conhecendo um pouquinho mais sobre quem foi Adão, qual é a biografia de Adão. Mas antes, também já quero aqui, pedir para você aquele favorzinho especial, para você que está chegando agora, aqui no canal, que ainda não é inscrito, por favor, não esqueça de se inscrever, ativa também aí o sininho de notificações, para que o YouTube possa te notificar todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E a todos vocês, meus irmãos, eu peço, por favor, deixe aí o seu like, comenta aí no vídeo, sobre o estudo, e também compartilha este vídeo para mais pessoas, que também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. É coisa rápida, simples, e você vai estar ajudando e muito este canal. Porque o YouTube faz a leitura dos canais, dos vídeos, de acordo com o número de likes, de comentários, para que assim ele possa distribuir este vídeo para mais pessoas. Agora, sem mais delonga, após a nossa vinheta, iniciaremos aqui o nosso estudo para a glória do Senhor Jesus. Como eu já falei no início, hoje nós vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre a história de Adão. Quem foi Adão? Qual a biografia de Adão? Sabemos sim, um pouco da história de Adão, daquele que conta a Bíblia, mas é importante nós aprofundar um pouquinho mais sobre o conhecimento desses personagens bíblicos, que foi muito importante para o plano, para os projetos de Deus, para a nossa vida nos dias de hoje. Então hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre Adão. Quem foi Adão? Adão foi o primeiro homem criado, do qual se originou toda a humanidade. O próprio Deus o criou pessoalmente, à sua imagem e semelhança. Muita gente tem curiosidade sobre quem foi Adão ao ler sobre a criação da raça humana. Gênesis capítulo 1, versículo 27, a Bíblia diz: criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, meus amados, aqui nesse estudo bíblico, nós vamos conhecer aqui um pouquinho mais sobre Adão.
vamos entender a sua importância, fundamental para o cristianismo, a etimologia do nome de Adão e outras curiosidades, acerca do primeiro homem da história. Então vamos lá falando um pouquinho sobre quem foi Adão e qual o significado de seu nome. Adão foi formado do pó da terra e tornou-se alma vivente quando Deus soprou em suas narinas o sopro de vida. Quando a etimologia de seu nome, do hebraico Adam, não se pode afirmar de maneira precisa e talvez nem mesmo satisfatória o significado do nome de Adão. Tal dificuldade corre por conta de que, logicamente, o hebraico não era o idioma utilizado na época de Adão. Todavia, os intérpretes pelo menos sugerem algumas possibilidades sobre essa questão. A palavra da qual se traduz o nome Adão pode ter sido derivada de Adama, que significa solo vermelho. Assim, alguns intérpretes acreditam que o nome Adão significa homem vermelho ou apenas vermelho. Já outros defendem que o nome de Adão pode ser derivado da raiz Dama, que significa ser como ou semelhança, talvez em referência a Gênesis capítulo 1, versículo 26 e Gênesis capítulo 5, versículo 1. Então, seu significado seria algo como semelhante, Por fim, há aqueles que acreditam que talvez esse nome possa ser derivado de uma raiz acadiana, que significa fazer ou produzir. Sobre essa questão, o mais importante é saber que, além do nome próprio, Adão também tem um sentido genérico nas Escrituras. Assim, o hebraico Adam também é aplicado, significando humanidade, homens ou raça humana. Nesse sentido, o termo Adam aparece cerca de 500 vezes no Antigo Testamento. Também existe uma discussão sobre os primeiros capítulos do livro de Gênesis, na tentativa de determinar quando o termo Adam ocorre como nome próprio e quando ocorre como termo genérico. Alguns estudiosos acreditam que nos capítulos 1 e 2 o nome próprio já era utilizado. Outros intérpretes, fundamentados em um possível erro de pontuação, acreditam que somente a partir de Gênesis 3, de 16 e 21, ou Gênesis 4, 25, é que o nome próprio é empregado. Antes disso, então, o nome Adão se referia de forma geral ao sentido de que ele era o representante da raça humana. A vida de Adão. A Bíblia Sagrada nos mostra que Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi colocado no jardim do Éden e ficou livre para lavrar, guardar e comer dos frutos e grãos da terra. Ele recebeu autoridade de Deus para dominar o lugar. A única restrição estava relacionada à árvore do conhecimento. Deus também colocou a mulher ao seu lado como adjuntora. Adão e Eva receberam a ordem divina para que multiplicassem e dominassem sobre todas as criaturas vivas na terra. Esse primeiro casal foi tentado por Satanás, e Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento.
Esse triste evento é conhecido como a queda da raça humana, pois marcou o início do pecado na humanidade. Após esse acontecimento, Deus puniu o homem, mas ainda permitiu que eles continuassem a viver durante um tempo. Porém, a partir daquele momento, a morte passou a ser uma realidade. O Senhor também forneceu as primeiras vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim. Ali toda a criação foi afetada pelo pecado. Adão teve vários filhos, sendo os mais importantes Caim, Abel e Sete, e ele viveu 930 anos. Gênesis capítulo 5, do versículo 2 ao 5. Adão na Bíblia. Como vimos anteriormente, a palavra Adam, em seu sentido genérico, ocorre diversas vezes no Antigo Testamento. Mas fora de Gênesis existem pouquíssimas referências a Adão como pessoa. Considerando os textos originais em hebraico, existe uma possível referência a Adão em Deuteronômio 32, versículo 8, Jó capítulo 31, versículo 33 e Oséias capítulo 6, versículo 7. Isso pode ser explicado possivelmente pelo fato de que o evento da criação do homem foi aceito naturalmente. Isso significa que o povo hebreu não teve dificuldade de entender a criação e a vida de Adão como um evento histórico. Já nos livros apócrifos existem diversas referências a Adão. Esse fato pode até ser considerado curioso, em contraste com sua ausência nos livros que compõem o Antigo Testamento. Adão no Novo Testamento. Já no Novo Testamento, podemos encontrar de forma bastante esclarecedora uma avaliação teológica profunda da criação e da queda. Sob esse aspecto, Adão parece claramente mencionado como uma figura histórica. Realmente existem várias referências no Novo Testamento sobre a pessoa de Adão, tanto de forma direta como indireta. Por exemplo, Mateus 19, versículo 4 ao 6, Marcos capítulo 10, versículo 6 ao 8, Lucas capítulo 3, versículo 38, Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 21, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, e 1 Timóteo capítulo 2, versículo 13 e 14, e Judas, versículo 14. Agora aqui, meus irmãos, nessa parte aqui, vamos iniciar com uma pergunta. Adão foi uma figura histórica ou poética? Vamos ver aqui a resposta. Algumas pessoas, principalmente desde o iluminismo, defendem que Adão é meramente uma figura poética. Elas acreditam que Adão foi utilizado de forma alegórica para descrever a criação da raça humana. Portanto, essas pessoas entendem que Adão, sempre como um personagem poético e figurado e nunca histórico e literal. Todavia, existem bases bíblicas para esse tipo de interpretação. Na verdade, se interpretarmos Adão dessa maneira, isso é, como um mito, muitas contradições bíblicas são causadas. Por fim,
toda a verdade da Escritura acaba sendo comprometida. Geralmente, quem tenta fazer uso desse argumento são pessoas que querem combinar o criacionismo com a teologia da evolução. Biblicamente, Adão é encontrado como um representante da raça humana, mas também como uma figura histórica. Em cada passagem do Novo Testamento, onde é citado, é inegável a historicidade de Adão. Irmãos, então aqui, nessa parte aqui, nós vimos que existem pessoas que eles interpretam aqui de uma forma contraditória com a palavra de Deus. Que eles acreditam que Adão, ele é meramente uma figura poética, ou seja, é apenas uma ilustração, para que possa então trazer aí a explicação sobre a criação da raça humana. Então eles não vê como dizer assim, um fato real que aconteceu, que Adão, na verdade, ele é um fato real, que realmente ele foi criado por Deus. Não é apenas uma ilustração, para que as pessoas possam descrever a criação da raça humana. Então, essas pessoas que nós estamos aqui que interpretam desta forma, dessa maneira, assim, como uma forma poética, eles estão completamente equivocados. Por quê? Porque realmente Adão ele foi uma figura histórica, algo que realmente ocorreu diante do mundo, que realmente ele foi criado por Deus, que realmente ele se fez carne e osso, como nós hoje. Então ele não é apenas uma ilustração para poder descrever aqui a criação da raça humana, mas sim ele realmente é a criação de Deus, que hoje nós estamos aqui como descendentes de Adão. Então precisamos ficar atentos com isso. É por isso que no início eu falei até da importância de nós conhecermos um pouquinho mais no profundo a história e a biografia desses personagens da palavra de Deus, por causa dessa situação, que se porventura de repente nós ouvirmos alguém pregar desta forma, como mostrar como uma forma apenas ilustrando a pessoa de Adão, falando que ele é falando que Adão ele é uma figura poética, nós já vamos poder o quê? Indagar essa pessoa. Nós vamos ter argumento e conhecimento para mostrar para essa pessoa que Adão ele não é simplesmente uma figura poética. Que Adão ele não é meramente uma figura poética, não é uma ilustração para descrever a raça humana, não, mas que Adão ele é uma figura histórica, algo que realmente aconteceu, é realmente uma criação de Deus, foi criada pelo próprio Deus, para que não haja aí esse confronto entre essa interpretação e a palavra de Deus. Como foi falado aqui, se nós formos levar a interpretação desta forma aqui, como uma figura poética, nós vamos ver que vai ter muita contradição diante da verdade que é a palavra de Deus. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Adão e Jesus. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise profunda, onde ele contrasta as pessoas de Adão e Cristo, considerando as consequências de seus feitos. Em seu texto, o apóstolo fundamenta a doutrina da depravação total da humanidade a partir de Adão. Primeiro, ele começa falando sobre o extraordinário amor de Deus, que através da morte de seu Filho, reconciliou consigo pecadores.
Então ele esclarece que esse estado de pecado da humanidade foi decorrência da desobediência do nosso primeiro representante. Por isso ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mas a boa notícia é a de que se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Romanos capítulo 5, 16 faz a seguinte narrativa: e não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Depois, o apóstolo continua sua exposição, ressaltando a eficácia da obra redentora de Cristo frente à desobediência de Adão. E ele escreve que, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Resumindo, quando se fala sobre quem foi Adão, é importante ressaltar que ele foi uma figura histórica e não um mito. Ele foi dotado de grande capacidade intelectual e moral. Todavia, ele não resistiu à tentação maligna e pecou contra Deus. Por conta disso, todos morrem em Adão. Porém, em Cristo, o segundo Adão, temos as boas novas da redenção. Irmãos, então aqui foi a história e a biografia de Adão. Como falei no início, é muito importante para nós termos esse conhecimento. Por quê? Porque quando nós temos esse tipo de conhecimento da palavra de Deus e dos personagens da palavra de Deus, que são figuras reais, que são histórias reais, quando a gente nos aprofundamos nesses conhecimentos, se torna mais difícil de sermos enganados por esses falsos profetas, por esses falsos mestres. Aí quando nós ouvimos os ensinamentos de uma forma errada, nós temos como advertir esse erro, nós temos como procurar, diante da palavra de Deus, mostrar para esta pessoa, que essa interpretação dela não está correta, de acordo com a Bíblia, que é a interpretação equivocada, que é uma interpretação que não condiz com aquilo que a palavra nos ensina. E isso é importante porque, irmãos, lógico, vai ter fatos e fatos, Por que eu falo fatos e fatos? Porque muitos, às vezes, vão estar ensinando de uma maneira errada, vão estar interpretando de uma forma equivocada, errada. Muitas das vezes é por falta de conhecimento mesmo, por não compreender corretamente a interpretação da Bíblia Sagrada. Mas muitos, irmãos, trazem esses ensinamentos errados, equivocados,
já no propósito de enganar as pessoas mesmo, né? No propósito já de, podemos dizer assim, ludibriar as pessoas, né? Levar as pessoas ao erro também, né? Que é uma forma que eles argumentam para quê? Para manter aquela pessoa, né? No, podemos dizer assim, no seu poder, né? Dizer assim, não, aqui essa pessoa, ela acreditando nesse ensinamento dessa forma, né? Ela vai estar então presa a mim. E aí eles tiram, né, o proveito dessas pessoas, que é isso aqui, né, irmão? Que é financeiro, né? Que com ensinamentos errados eles conseguem enganar as pessoas, né? E aí, então, com isso as pessoas acabam, né, caindo na conversa deles, né? E aí começa a dar lucro, né, para esses falsos mestres, né, para esses líderes religiosos. Então, eu espero, mas que você tenha compreendido aqui realmente, né, a história, a biografia de Adão, e que realmente você possa agregar, né, esse conhecimento para a tua vida, né, pessoal, né, que você possa levar consigo esse conhecimento, né, para que assim você possa realmente compreender quem foi Adão na Bíblia, qual foi, né, a importância de Adão na Bíblia, né? Qual foi a importância de Adão para Deus? Entendeu? Qual foi a origem, né? Como iniciou, né, a criação do primeiro homem, né, nesse mundo? Então isso é muito importante para o nosso conhecimento. Amém, meus queridos? Então, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos aí na paz do Senhor Jesus, né? Em breve estaremos aqui com outro, né, ensinamento bíblico. E o próximo capítulo, no próximo episódio desta série, vamos estar falando aqui sobre Caim. Quem foi Caim? A história e a biografia de Caim, né? Foi o primeiro filho de Adão. Então, até o próximo estudo, se o Senhor nos permitir, e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E rapidamente aqui, irmãos, eu quero deixar um recadinho para vocês, né? Pedir aí, por gentileza, vocês também estarem fazendo uma visita lá na comunidade do canal, irmãos. Agora aí o YouTube liberou aí nessa comunidade aí para nós, né, aqui na plataforma do YouTube, e eu já tenho, né, publicado já vários conteúdos, né, de ensinos bíblicos, né, muitas vezes quando eu preciso deixar algum recado, né, referente à questão aqui do canal, eu também uso a comunidade para deixar esse recado. Então é muito importante aí você estar sempre visitando aí, né, a nossa comunidade, estar aí também aprendendo, né, um pouquinho mais com os estudos, né, escritos, né, que estão sendo publicados na comunidade, e assim também você vai estar ajudando esse canal, porque você vai estar vendo lá, né, estudos da palavra de Deus, vai estar deixando o seu like para ajudar o canal, e juntos vamos estar aí propagando o Evangelho de Cristo. Amém? Fiquem todos então na paz do Senhor e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.